Entrevista. Vou conversar com Emanuel Santana, ele que é CEO na área de educação inclusiva. Vamos falar sobre o crescimento do número de autistas nas escolas. Emanuel, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Salvador. Emanuel, hoje, como você avalia a inclusão dos autistas no ensino brasileiro? A gente avançou bastante nos últimos 20 anos. A gente tem uma história aí de exclusão, né, de os alunos serem direcionados para escolas especiais. Então, a gente aumentou bastante e vem aumentando progressivamente, né? No ano passado, a gente teve um aumento de 2022 para 2023 em 48% o número de alunos autistas, em apenas um ano, né? Então, a gente aumentou 200 mil alunos em todo o Brasil, aí olhando somente as pessoas autistas, enquanto que o número de alunos no total, na verdade, se mantém regular. Perfeito. Agora, existem diversos graus de autismo, né? Crianças com todos os graus de autismo, elas devem e podem frequentar a escola regular? Sim, sim. A gente tem 3 níveis de suporte no autismo, né? O nível 1 de suporte, que é pouco suporte, o nível 2, que é um suporte consistente, e o nível 3, que é o suporte total. Então, a gente tem esses níveis de suporte, eles não são definitivos para a vida toda da pessoa autista. Então, as pessoas podem transitar do nível 2 para o nível 3, do nível 2 para o nível 1, dependendo, inclusive, da educação, né, do acesso à escola, à convivência com os colegas, eles podem, inclusive, melhorar e diminuir o seu nível de suporte. É isso que a gente vê acontecendo. Todas as crianças precisam da convivência, e isso não é somente para os alunos autistas. As pessoas autistas estarem nas escolas é fundamental para os outros alunos, que aprendem a conviver com a diferença e são beneficiados pelas técnicas que esses alunos trazem para os professores, porque os professores acabam tendo que sair do seu lugar, da sua zona de conforto, aprender novas maneiras de ensinar. E essas ferramentas que os professores passam a ter posse servem para todos os alunos, e não somente os alunos autistas. Agora, no âmbito escolar, essas crianças, elas devem ser tratadas como todas as outras crianças que não são autistas, ou precisam de uma atenção, de um cuidado diferenciado, Emanuel? Elas vão precisar de um suporte, né? Igual eu te falei, tem 3 níveis de suporte, mesmo o nível 1 de suporte precisa de algum suporte. O suporte 3, ele vai precisar de um acompanhante terapêutico, uma pessoa auxiliar nessa escola, para realizar esse processo de inclusão, porque autistas têm uma dificuldade de comunicação e de habilidades sociais, no primeiro eixo. No segundo eixo, eles vão ter uma dificuldade com seus comportamentos repetitivos e muito restritos. E isso faz com que eles precisam de uma pessoa para fazer essa ponte e integrá-lo nessa turma. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa com técnicas da análise do comportamento, que é uma ciência que serve muito para as pessoas autistas, mas é utilizada por todos, direcionadas somente para um grupo, porque isso pode estigmatizar. Eu posso colocar um alvo nas costas desse aluno autista, porque ele é tratado diferente, porque ele tem isso, tem aquilo, e ele ser vítima de bullying. A ideia é que todos os alunos tenham acesso a essas ferramentas, a gente usando uma metodologia para a inclusão de todos os alunos, pensando no grupo, e com respeito a essa diferença. Porque todo mundo é diferente, né? Nós somos diferentes, temos as nossas diferenças, e estar em um ambiente que a gente está aprendendo a conviver é essencial, é um dos pilares da educação. Não adianta a gente só saber, a gente precisa saber fazer, saber conviver, para aí a gente saber ser quem a gente é.
Eu estou conversando com Emanuel Santana, ele que é CEO na área de educação inclusiva. Hoje, Emanuel, quais são os principais desafios que as famílias e que os próprios alunos enfrentam nessa questão da educação inclusiva? São vários, né? A gente tem 6 principais, né? Que é a comunicação, como eu te falei, que é o principal desafio. A gente tem as habilidades sociais, né? Que é uma questão junto com a comunicação, porque se eu não tenho a comunicação, eu não consigo me relacionar. Então, esse é o segundo ponto, que é muito integrado. O terceiro é o próprio comportamento, né? Como eu te falei, tem muito desejo por um comportamento muito restrito e repetitivo. Isso acaba afastando ele do comportamento da turma, né? Que ele faz parte dessa turma, ou seja, a turma não vive sem ele, não é sem ele. A gente não pode dizer... Tem alguns ditados, não, mas ele está atrasando a turma. Não, ele é a turma, ele faz parte dessa turma. E os outros 3 eles têm uma dificuldade ou algumas necessidades sensoriais, ou seja, necessidade de tato, escutam outros dials que a gente não escuta em um volume mais menor ou maior. Então, a necessidade de usar um abafador, por exemplo, na sala de aula, quando tem muito barulho. Ou de ter um objeto afetivo para que ele fique apertando, né, porque tem uma busca por tato. Ele tem uma dificuldade maior, nenhum de nós gostamos de sofrer frustrações, né, ouvir não, por exemplo, né, mas a pessoa autista ele tem uma dificuldade maior com a regulação emocional, ou seja, a gente precisa iniciar algumas treinos de frustração para essa pessoa, para que ele consiga se frustrar, ou seja, lidar com essa frustração, aprender a lidar com isso. E a própria dificuldade de aprendizagem. E isso vale para todos os outros alunos também. Todas essas técnicas que a gente faz aqui na DAPT servem para todos os alunos. É o que a gente advoga sempre, que o autismo, a gente está com a prevalência de 1 para cada 36 crianças, ou seja, a cada 36 crianças a gente tem uma pessoa autista. Só em Salvador, a gente tem 5.500 alunos autistas matriculados nas escolas regulares, né? Então, é um número expressivo. Esse número tende a aumentar. A nossa expectativa, por exemplo, que é que em Salvador a gente tivesse pelo menos 13.000 alunos autistas matriculados. Mas a gente vê que isso avançou muito, né? Mas a gente tem a principal dificuldade que eu vejo das famílias com relação às escolas particulares. Elas tendem a negar a matrícula para essa família, achando que o custo vai aumentar bastante, né? O custo desse aluno aumenta, e aí tende a negar a matrícula para esse aluno. Já as escolas públicas acabam absorvendo esses alunos e são a principal responsável pela inclusão em todo o Brasil. A gente vê isso ainda como um movimento de reatividade das escolas particulares. Obviamente que tem muitas exceções, mas na sua grande maioria, as escolas particulares ainda excluem os seus alunos. As famílias que têm mais de 2, 3 filhos, apenas um autista, se vê dividida, né? Porque não pode matricular todos os seus filhos na mesma escola, né? Então eles perdem, inclusive, uma convivência da própria família, né? Na hora do intervalo, do recreio, enfim, eles acabam sendo excluídos. Estou conversando com Emanuel Santana, ele que é CEO na área de educação inclusiva. Estamos falando sobre o crescimento do número de autistas nas escolas. Agora, Emanuel, fala um pouco a respeito dos professores, né? Eles estão ou não preparados? Ou há já uma certa especialização para os professores, para os educadores, para que possam cuidar melhor dessas crianças? Fernanda, nos últimos 18 anos eu tenho trabalhado bastante com o pessoal que faz pedagogia. E, infelizmente, ainda na formação dos nossos pedagogos falta muitas habilidades a serem desenvolvidas com relação à inclusão. Então, a gente precisa ainda fazer uma mudança na matriz curricular dos cursos de pedagogia para que consigam lidar com essa realidade. O que a gente fez aqui paliativamente? A gente tem cursos gratuitos
para os professores. Então, eu não estou preparado, não sei como fazer. Tudo bem, a gente tem aqui um curso gratuito, um curso de inclusão escolar de autistas e um curso de PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, são 2 cursos gratuitos que são fundamentais para iniciar um processo de inclusão. Então, a gente fez aqui na DAPT, a gente coloca isso gratuitamente na nossa plataforma. Então, as pessoas entram, podem se preparar, porque eu acho importante que a demanda chegue nas escolas. Porque senão elas nunca vão estar preparadas. Então, é preciso que a demanda chegue. E a demanda chegou, e chegou forte, e vem aumentando. A minha expectativa é que esse número de 636 mil pessoas autistas que a gente tem no Brasil chegue, no final desse ano, pelo menos a 900 mil. A gente deveria ter 1,3 milhão de pessoas autistas matriculadas nas escolas. E esse crescimento que a gente viu de um ano para o outro, de 200 mil, eu acho que ele vai, inclusive, aumentar nesse ano. Porque o que acontece, essas pessoas já estão nas escolas. A demanda já chegou, os professores precisam se preparar. E é muito positivo para o aprendizado, porque esses recursos que os professores passam a tomar posse servem para melhorar toda a educação. A educação já precisava passar por uma reforma e avançar nesse sentido. Mas me parece que a natureza nos dá esse número, nos dá essa prevalência não à toa. A gente precisa dialogar com esse número que a gente chega, de uma criança a cada 36 ser autista, ou seja, toda sala de aula vai ter uma criança autista, né? Isso vai ser comum, e isso já é uma realidade nossa. A gente vai ver 2, 3 daqui para frente. Então, os professores, eles precisam se preparar. E os professores, eles amam o que fazem. É um profissional diferente de boa parte das outras classes, porque eles são realmente apaixonados pelaquilo e tem um comprometimento. Então, o que eu digo para os professores quem ama ensinar nunca para de aprender. E sabedoria não tem nada a ver com saber, né? Inteligência não tem nada a ver com saber, tem a ver com aprender constantemente. E os professores devem e podem fazer isso, né? Verdade. Agora, existem ferramentas específicas ou certas habilidades que esses profissionais devem ter? Sim, por exemplo, a comunicação aumentativa e alternativa, que é um recurso utilizado na comunicação através de pictogramas, por exemplo. Autistas têm uma memória visual muito aguçada e têm uma eficiência muito grande com o uso de comunicação aumentativa e alternativa. Essa é uma ferramenta que deve ser utilizada para todos os alunos, inclusive na educação infantil, porque acelera o processo de alfabetização e serve para todos os alunos, né? Então, é uma ferramenta que veio por conta não só do autismo, mas de outras deficiências, mas que pode ser implementada na educação como um todo. A gente tem análise do comportamento, que é algo que ficou muito fora dos cursos de pedagogia. A gente vê muito nas universidades, inclusive no mestrado, uma aproximação muito mais perto da psicanálise do que da análise do comportamento, que são ciências aí da psicologia. Mas a gente usa, quando a gente vê as redes sociais, ela é inundada de análise do comportamento, de entregar reforço positivo, de ter dopamina, o botão de like, de curtir. Tudo isso são ferramentas da análise do comportamento que estão sendo utilizadas ali nas redes sociais, na gamificação, né, a competitividade do jogo. Então, as nossas crianças, elas já estão experimentando uma realidade onde a análise do comportamento já está sendo usada pelo mercado, ou seja, pelas redes sociais, pelas as propagandas. Então, elas já estão sendo inundadas com essas ferramentas e com dopamina à torta e à direita. Essa ferramenta precisa ser incorporada pela educação, até para que ela ganhe atratividade diante essas novas, as redes sociais, os jogos, o celular. Ou seja, a educação, ela precisa se apropriar de algo que ela ficou muito reativa, teve muito medo, achou que não funciona, que é somente estímulo e resposta, que é uma ciência, que é a análise do comportamento. O meu mestrado, por exemplo, eu mesmo
antes, eu tenho 2 filhos autistas, por isso que eu migrei, né, da minha carreira da educação para esse universo. Antes de ter meus filhos autistas, eu mesmo já fui uma pessoa que fazia juízo de valor com relação à análise do comportamento. Era muito mais direcionado, o meu programa, minha pesquisa de mestrado era muito mais direcionada à psicanálise, à fenomenologia, e a gente não está utilizando as ferramentas aqui da ciência do reforço positivo, que a gente precisa utilizar para a educação. Emanuel Santana, nosso entrevistado de hoje aqui do CBN Salvador, quero agradecer a sua participação aqui com a gente e fica o convite, viu, para você voltar mais vezes. É sempre bom falar sobre educação. Muito obrigada, Emanuel. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Fernanda. Até a próxima. Até. Conversei com Emanuel Santana, ele que é CEO na área de educação inclusiva, falando sobre o crescimento do número de autistas nas escolas.